sobre a área financeira, agora a gente pode entrar. Questão financeira, o que eu vejo de mais importante é a questão de perspectiva. As pessoas têm muito medo de errar, as pessoas têm muito medo da escassez, da pobreza, mas elas também nunca se perguntaram o que é a escassez e o que é a pobreza. Porque dinheiro todo mundo sabe o que é, mas e riqueza? E pobreza? E escassez? Tem muita confusão sobre isso. E, de novo, quando a gente ressignifica a forma que eu enxergo a realidade muda. Então, entender de fato como a espiritualidade enxerga essa área é muito importante para a gente. Então, começando a falar sobre essa questão do medo de errar, que é uma coisa muito comum, que eu mais observo, pelo menos nos meus atendimentos, uma das coisas que mais aparecem ali para mim. Aqui a gente só precisa ressignificar e entender que o erro, na verdade, nunca foi negativo como a gente é ensinado. O erro é positivo. E a gente precisa aprender a olhar para ele dessa forma. Isso serve não só para a área financeira, né, mas para tudo na nossa vida. Errar nunca gerou problemas. O que gera problema é repetição de erro. Se a gente parar para pensar, o universo inteiro, o planeta inteiro gira em torno de erro. Tudo gira em torno de erro. Porque o erro possibilita crescimento, inovação, transformação, desenvolvimento, evolução. Não existe estímulo na perfeição. O que você muda no que já é perfeito? O que você muda? Não percebe? Que nada precisa ser feito na perfeição? Então, o que gira a roda são os erros. Como é que uma coisa que estimula e que possibilita a minha evolução, o meu crescimento, é negativo para mim? Percebe que isso é uma coisa que só de pensar é tão óbvia, mas que ninguém para pensar. Então, eu sempre gosto de estimular essas reflexões de coisas que parecem hoje já estabilizadas, como o conceito de errar. Errar é uma coisa ruim. A gente sabe disso desde pequenininho, que se eu erro eu sou inferior, eu sou pior, não é? Tem muito disso. Então, o próprio processo de ressignificação desse erro é o que gera a transformação interna necessária para que a pessoa consiga agir com muito mais confiança, né? Tanto na área financeira quanto em outras. Tá? E aqui também é sobre o olhar que você dá para a situação. Né? Sempre está transformando um erro seu em algum aprendizado. Senão você cai em culpa, você cai em arrependimento e tudo isso. E o passado passou. O passado é lixo emocional. Você não vai ficar carregando isso na sua mochilinha. Isso só vai pesar, só vai atrapalhar teu processo. Né? Então, é sobre aprender a olhar para as situações, tanto que acontecem com você, quanto as que você faz. E tirar sempre crescimento disso. Isso é o olhar espiritual. Essas são as lentes espirituais que eu falei, que as pessoas precisam começar a vestir a partir de hoje. Né? A partir de agora, desse momento que a gente está vivendo. Então, esse medo de errar é uma coisa que precisa ser ressignificada. Né? Errar nunca gerou problemas. Como eu falei, o que gera problema é repetição de erro. E o que gera problema também é a paralisação que o medo de errar faz. Né? Por medo de errar eu não faço nada. E aqui sim a gente tem problema. Porque sem nenhuma ação não há reação, certo? Agora, os outros dois conceitos que eu acho interessante da gente estar falando de área financeira, como eu falei, escassez e pobreza. Existem muitas confusões em cima disso. Primeiro falando sobre a escassez, que as pessoas pensam sempre que é a falta das coisas, né? Tô com medo da escassez, eu sou uma pessoa escassa porque me faltam as coisas, mas não é a falta das coisas. A escassez é a perspectiva da falta das coisas, ou seja, é você focar no que falta, é você dar mais atenção e valor para aquilo que você ainda não tem e não conquistou. Isso é a verdadeira escassez. Então não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com bens, não tem a ver com posses, com conquistas. Você pode ter 10 bilhões na sua conta e ser escasso mesmo assim, porque sempre vai estar faltando alguma coisa. Portanto, como é que a gente trabalha isso? Com o oposto, certo? Só que qual que é o oposto da escassez? A maioria das pessoas pensa que é a abundância, mas também não é, porque a abundância é o excesso do ter. Escassez a gente viu que é a perspectiva. Então qual é a perspectiva da abundância? É a famosa gratidão. Então é ela que vai programar ou reprogramar a nossa mente para vibrar abundância. Não é? Não tem nada de errado a gente querer ter coisas que a gente ainda não tem, conquistar coisas que a gente ainda não conquistou,
mas isso nunca pode ter mais valor e importância do que aquilo que está debaixo dos nossos pés e debaixo do nosso nariz agora. Porque aqui agora é o que eu tenho agora que vai me permitir chegar lá. Então é sempre mais importante, né? A atenção e o valor sempre tem que estar aqui no momento atual, no momento presente. E eu preciso entender isso. E quando eu entendo que, quando eu começo a agradecer, na verdade, e não é difícil agradecer, né? É muito simples, na verdade. Só de acordar a gente tem uns 30 motivos só de acordar. Então, quando eu trabalho a gratidão, eu começo a vibrar a abundância naturalmente. E quando eu vibro a abundância, eu entendo que eu já sou abundante, não é algo que eu preciso conquistar. A partir do momento que eu abraço a abundância dentro de mim e vibro ela, de novo, a busca não precisa ser feita. É aquela coisa, né? Não vá atrás das borboletas, cuide do seu jardim. As borboletas vêm. Então é sobre isso. É sobre você começar a vibrar aquilo que você é, por natureza. A criação é abundante. O universo, a natureza, tudo é abundante. Toda a criação em si já é abundante. Com o ser humano não é diferente. Todos nós já somos abundantes. Mas como nós achamos que não, criamos essa mesma realidade. E aí estamos constantemente indo atrás de alguma coisa que já faz parte da gente. É por isso que a gente não encontra. Que a gente está buscando no lugar errado. Então, ao olhar para dentro, eu percebo que eu já sou, eu começo a vibrar isso, naturalmente as coisas começam a acontecer. Dinheiro é sempre consequência, não é? E entender isso também é necessário para que a gente entenda o conceito de riqueza e pobreza. Eu dou para várias pessoas que passam comigo também, quando é pertinente falar sobre isso, né? O conceito de riqueza e pobreza, o próprio conceito, ele é muito confuso às vezes, porque as pessoas conectam muito com dinheiro, não é? E riqueza não tem nada a ver com dinheiro. Se você pegar um bilionário que chegou lá por mérito e tirar todo o dinheiro dele, você só tirou o dinheiro. Em 6 meses, ele deve estar milionário de novo. Então qual que é a riqueza desse cara? É o autoconhecimento que ele tem, é o conhecimento que ele tem, são as relações que ele criou, as conexões que ele criou, a maneira como ele lida com os problemas, como ele lida com os problemas, como ele enxerga a realidade, como ele lida com crises, a capacidade dele de enxergar potencial e aprendizado e oportunidade em tudo. Isso é riqueza. Então, a partir do momento em que eu trabalho internamente essas minhas qualidades e esse meu emocional de autoconfiança, de autoestima, de autoconhecimento, de se conhecer, de reconhecer o seu próprio potencial, eu vibro a abundância. E riqueza gera dinheiro. É mais ou menos assim que a coisa funciona. Pelas lentes espirituais que eu falei, né? Então a espiritualidade, ela enxerga dessa forma. Dinheiro também é uma vibração, né? E aqui é muito importante a desconstrução de muitas crenças limitantes que existem hoje, principalmente em cima de dinheiro. É uma das áreas que mais existe crença limitante. De que o dinheiro é sujo, de que dinheiro é pecado, de que você é feliz ou você tem dinheiro, de que é difícil ganhar dinheiro. Veja, se você acredita que é difícil, então é. Não é verdade? Quem vai provar o contrário se você acredita nisso? Você está moldando a sua realidade. Então, se você quer, de fato, prosperar financeiramente, as suas crenças não podem te limitar nesse processo. Elas têm que te aproximar do processo. Então, sim, é fácil. Sim, é natural. Sim, eu consigo. Sim, eu posso ser feliz e próspero financeiramente falando. Então, o processo da desconstrução de crenças que me afastam e dificultam o caminho, junto com o processo de construção de crenças que me aproximam do meu caminho, do meu objetivo, é o que precisa começar a acontecer, né? Então, a emoção mais fatal que eu vejo, pelo menos da área financeira, são as crenças limitantes. E a maneira como as pessoas lidam com as situações também. Porque muita gente não sabe falar não, né? Muita gente não consegue filtrar, muita gente sempre está tentando ajudar todo mundo, o que é um perigo também, o excesso do altruísmo, né? E isso afeta muito a área financeira dessas pessoas também. Isso é um ponto interessante da gente comentar, o excesso do altruísmo. O altruísmo é uma coisa excelente, necessária inclusive, mas em excesso ela vai gerar desequilíbrio para a pessoa. Porque o altruísmo é o transbordar. Doação é o arrancar de mim e dou para você. Altruísmo é transbordar. Quando eu transbordo em excesso, naturalmente,
eu acabo confundindo isso com a doação. E eu só vou transbordar em excesso de uma forma saudável quando eu tenho para transbordar em excesso. Né? Mas se eu não tenho, acaba criando problema. Porque eu começo a confundir com doação. E uma hora vai acabar. Né? Se eu arranco de mim, dou sempre para você, o que eu estou mostrando para o universo? Que eu não preciso. Esse é o problema também de quem quer ajudar todo mundo a todo momento. Tem uma grande diferença entre a gente fazer tudo e fazer o possível. Respeitar as dificuldades dos outros também é um ponto delicado que as pessoas têm dificuldade de fazer. Né? Todo mundo tem. A gente quer ajudar todo mundo sempre, né? Sempre que a gente puder. Mas tem gente que, ao entrar em excesso, no excesso disso, acaba gerando um desequilíbrio para si mesmo sem nem perceber, tendo ainda uma boa intenção. Né? Então percebam que existe um certo paradoxo aqui. Quando eu foco em mim, em estar bem, prosperamente falando, né? Financeiramente falando, de relacionamento, de saúde, de amor próprio, quanto mais eu estou bem, percebe que aí sim mais eu consigo agir em altruísmo? Então existe quase que um paradoxo aqui. A melhor coisa que eu consigo fazer, que eu posso fazer para ajudar todo mundo que eu quero, é cuidar de mim. Imagina se todo mundo fosse capaz de fazer isso. Cuidar de si próprio. De olhar para si, de se entender e lidar com os próprios problemas. Lidar com os próprios demônios, com as próprias sombras, com as próprias emoções. Porque são elas que acabam desequilibrando todo esse sistema que poderia e vai, em algum futuro muito distante provavelmente, acontecer. Né? Então quando eu me aproximo de mim, isso é a melhor coisa que eu faço para o resto das pessoas. Porque quanto melhor eu tô, mais eu consigo transbordar. Deixa eu aproveitar que você está falando disso, porque eu tenho percebido um certo número de comentários no nosso canal aqui, querido guru, de pessoas reclamando que a gente prega muito amor, que a gente prega uma paz, uma liberdade, uma espiritualidade, sendo que o mundo está explodindo em guerras. Você sabe disso também. E aí às vezes eu pego uns comentários assim, como vocês podem falar de espiritualidade, de amor, amor próprio, se o mundo está se acabando em guerras, se não teremos um amanhã porque tudo explodirá? Como vocês podem se parecer assim tão tranquilos, cuidando da espiritualidade, enquanto tudo está desmoronando? Que resposta, meu querido Henrique, você dá para isso? Perfeito. Eu recebo muito isso também. Inclusive eu conversei isso até recentemente com um amigo meu. Ele me fez exatamente essa mesma pergunta. Ele fala, cara, como é que você... Como é que você tá tão sereno? Com um não monte de guerra explodindo. Tem um monte de guerra, você tá tão sereno, tá tão calmo, você fala tão tranquilamente. Mas e a guerra no mundo? Está tudo explodindo. Que é justamente, o tema da nossa conversa. Exatamente. É justamente o tema da nossa conversa. É tudo questão de perspectiva. Tudo é questão de perspectiva. E aqui não é ser negacionista. Não é negar que tudo isso está acontecendo. Muito pelo contrário, eu reconheço que tudo isso está acontecendo, mas eu escolho o que eu quero focar. Então eu foco nos positivos. Em tudo que é positivo, em tudo que é do bem, do amor. Tem uma frase muito bonita que fala assim, uma árvore, desde quando você planta ela até ela crescer grandona, imensa, não faz nenhum barulho. Mas quando ela cai, todo mundo escuta. Ou seja, a criação, o bem, é silencioso. O mal, a destruição, faz barulho, é barulhento. Então, não é que só está acontecendo desastre, tudo isso no mundo. Não, é que isso tem mais destaque. Isso vende, isso chama atenção. Não é? O bem é silencioso. A gente só precisa entender que nós somos a maioria, mas nós somos silenciosos. E está tudo certo. Mas a resposta que eu diria era justamente essa. É questão de perspectiva. Se você quer focar em guerra, em destruição, em desastre e tudo mais, pode focar. Mas saiba que a sua realidade provavelmente vai ser muito mais dolorosa do que a minha. Eu sei que tudo isso está acontecendo, eu vejo que tudo isso está acontecendo, mas eu escolho por livre-arbítrio, tá aí o universo de dualidade, aonde eu quero focar, aonde eu quero colocar a minha atenção e como eu quero que a minha realidade seja. Um mundo com mais amor, com mais alegria, com mais leveza. Porque pensa, questão vibratória. Se a maioria das pessoas escolher a mesma coisa que a gente aqui, isso aqui muda. O padrão vibratório do planeta muda.
né? A gente sabe disso. Então seria essa a resposta, mas é justamente o assunto que a gente está falando aqui hoje, de que tudo é perspectiva. Você cria a sua realidade pelas suas crenças, pela interpretação que você tem das situações. Né? Muito bom, então tá bom, vamos continuar falando de dinheiro. Então, o pessoal adora falar de uma escassezinha aqui. Então é só importante deixar bem claro, então, né? A escassez, na verdade, é um estado percebido. Sim. Em que você entende que algo te falta. Sim. Ou seja, uma percepção individual da pessoa. Uhum. Porque a gente pode pegar duas pessoas que estão na mesma condição, uma pessoa pode se considerar extremamente grata e rica, e a outra pode se considerar extremamente escassa. Sim, e é o que justamente acontece, né? Tem gente que mora num barraquinho que é milhões de vezes mais feliz do que um cara que mora numa mansão sozinho. É questão de perspectiva. A própria felicidade é questão de perspectiva. É sobre você realmente... É o que você faz com as coisas, não sobre as coisas. Entender que, de novo, tudo acontece a seu favor. Literalmente, a vida flui a seu favor a todo momento. A vida nunca vira as costas, a vida nunca está contra você. Ah, mas e os problemas, os obstáculos? Aí também tem um grande desentendimento, uma grande confusão. O problema, ele não é um obstáculo no seu caminho, o problema faz parte do caminho. É literalmente entender isso. É o que você faz com as coisas. A partir do momento que eu entendo isso, de que tudo acontece a meu favor, de que a vida está a meu favor, qualquer problema que chega pra mim, eu posso até reclamar, porque reclamar é normal, humano. Mas eu não vou ficar só reclamando e só focando no desconforto, na dor, no sofrimento, na coisa ruim que aquela coisa me gera. Não, eu vou entender que aquilo está a meu favor de alguma forma. Entenda que a gente se esquece, né? Mas ninguém está aqui para trabalhar, ninguém está aqui para passear, para conhecer o planeta. A gente está aqui para crescer, para desenvolver alguma coisa. Então, tudo que acontecer na sua vida vai ser um estímulo para que você possa desenvolver o que você veio desenvolver. Então, de novo, tudo que acontece na sua vida está certo, faz parte do seu caminho e está a seu favor. A seu favor no sentido de crescimento e evolução, não do que você quer. Naturalmente, né? Que é o que você quer, nem sempre é o que você precisa. Então, naturalmente, a gente precisa entender isso. Basicamente isso. Muito bom.